O belga Francis Amuzu é o novo reforço do Grêmio, e no vídeo de hoje eu te mostro como joga o extremo do Imortal, suas principais características e fundamentos, além, é claro, do possível match com o Grêmio de Gustavo Quinteiros. Bora para análise. Francis Amuzu é um extremo belga, destro e que atua naturalmente pelo lado esquerdo do campo, ou seja, o famoso ponta de pé trocado, que apesar de ter características de um bom ultrapassador, não vai buscar tanto esses movimentos em profundidade, os desmarques de ruptura, mas sim vai preferir receber essa bola em amplitude, para aí sim buscar o duelo de um contra um, que é a sua grande característica, ou então associações nesse famoso 1-2, aproveitando, lógico, da sua explosão para aí sim tomar decisões mais agudas já dentro da área adversária. E para esse tipo de associação acontecer, é necessário que o Amuzu também tenha jogadores com caráter, né, lógico, associativo perto dele e de movimentação. E a gente pode projetar isso no Grêmio, por exemplo, com o Cristaldo, que é um meia, ou o Bright White, que é um centroavante que sai bastante da área para associar com o Amuzu e aí promover, lógico, essas diferentes movimentações para criar finalizações. Mas, é lógico, como eu vinha falando anteriormente, o Amuzu vai se pautar muito pelo duelo de um contra um. E apesar de ser um ponta ágil e que busca muito um contra um, não é um ponta inventivo, e sim bastante objetivo, principalmente com esse tipo de movimento aqui, que é o movimento característico do Amuzu, que é a busca por esse quadrante do bico da área esquerda do adversário até a meia-lua, para buscar a condução para uma zona mais central e aí sim buscar essa finalização. E o interessante é que o Amuzu tem algumas características que são bastante notáveis, que tem muito a ver também com o cognitivo do jogador, que é essa busca por receber com espaço para o adversário, ou seja, ele vai ter, lógico, uma vantagem até física nesse sentido, né, para conseguir arrancar de frente para um adversário que está de costas, né, e também a questão da relação com o lateral do seu time, que aí nesse caso, por o Amuzu já receber em zona mais central, o lateral vai gerar uma dúvida na possível dobra que o Amuzu teria de marcação, e a partir disso ele vai aproveitar para puxar para o meio e finalizar a gol. Mas, como a gente falou anteriormente, do Amuzu como um jogador de explosão e ágil, ele também vai ter essa imprevisibilidade nesses duelos de um contra um, porque apesar de ter muito essa busca desses movimentos buscando o centro do campo, né, ou diagonal, o Amuzu vai ser um jogador que vai utilizar muito bem a linha de fundo, com o seu pé não dominante, por ser um jogador com boa confiança nesse sentido, né, uma boa capacidade de ambidestria. E repare como o movimento dos adversários vai também nortear muito a tomada de decisão do Amuzu nesse duelo de um contra um, porque aqui, por exemplo, tem 3 jogadores cobrindo, de fato, essa decisão dele, que seria naturalmente para o centro do campo. E aí, com essa dificuldade, ele vai naturalmente utilizar também o lado esquerdo do seu corpo, né? Buscar de fato a linha de fundo e utilizar o seu pé não dominante para fazer um bom cruzamento. Aqui novamente, repare na base do zagueiro, que dificulta muito essa busca pelo centro do campo. Também chega uma cobertura aqui próxima e aí ele vai, lógico, tomar a decisão para o fundo, para a linha de fundo e aí sim buscar um cruzamento que foi, inclusive, quase uma assistência. Então, uma grande característica para um ponta, de fato, um ponta que se notabiliza por ser ágil, agudo e veloz e que tem essa objetividade em pauta, de fato, e até uma boa capacidade cognitiva para tomar esse tipo de decisão no duelo de um contra um. É um jogador de bom aproveitamento nesses dribles, principalmente drible em ultrapassagem. Inclusive que, quando estamos falando de pé esquerdo, é uma questão que mostra de fato essa naturalidade de usar o pé não dominante, é que o Amuzu muitas vezes vai finalizar as jogadas com o seu pé não dominante e com boa precisão, como a gente viu anteriormente. Então esses dribles, buscando linha de fundo, são inclusive bastante frequentes, tanto quanto essa busca pelo centro do campo para finalizar com o seu pé dominante. E aí a gente vai ver o Amuzu como um jogador que vai, de fato, ter essa dificuldade, muitas vezes, de não encontrar o espaço, mas tem muita agilidade, né, no seu jogo de pés, ou seja, vai conseguir buscar um drible muito rápido, além de objetivo, para então buscar essa finalização que dificultando de fato a ação do defensor de bloqueá-la, de interceptá-la. E aí, uma característica interessante nas finalizações do Amuzu é essa busca pelo contrapé do goleiro, porque repare, nessa situação aqui,
é natural que o jogador destro busque esse chute mais aberto no canto oposto do goleiro, né? E lógico que essa situação aqui é muito mais difícil de acontecer, né? Porque existe um bloqueio humano aqui de 3, 4 jogadores. E ele vai buscar essa finalização em contrapé, que é inclusive uma finalização que ficou muito em voga por causa do Kylian Mbappé, né? Que é um jogador que busca muito esse corte para dentro e aí a finalização em contrapé do goleiro. E o Amuzu é um jogador inteligente nesse sentido, né? Porque além do 1 contra 1, como a gente vinha falando, é um jogador que, apesar de não ser um exímio finalizador, tem um bom potencial para se tornar. Porque a gente tem gols, inclusive, em destaque em que ele consegue ser, de fato, decisivo e inteligente. E aí a gente começa a falar do Amuzu também como um jogador que atua pelo lado direito do campo. Pode atuar. Não é a posição natural dele, não é a posição em que ele que ele consiga extrair as melhores características, mas é uma posição que ele consegue desempenhar justamente por essa questão da agilidade e da explosão. E lógico, por trabalhar bem com os dois pés, né? A gente tá vendo geralmente o Amuzu cruzando, buscando linha de fundo, mas também não vai hesitar, por exemplo, em utilizar o pé esquerdo para conduzir e o pé esquerdo para tomar decisões finais também. Então é interessante a gente destacar, lógico, essa versatilidade, pelo menos em certo momento, e também a utilização do pé não dominante. E a gente tem como falar também do Amuzu movimentando para finalizar a gol sem bola. E aí é um jogador que, quando a jogada está no lado oposto, vai atacar muito bem a área, geralmente em segunda trave, para finalizar a gol e também ter muitos dos seus gols a partir desse tipo de situação. Repare como ele já mapeou o espaço, já mapeou também o ponto cego dos dois defensores que estariam ali possivelmente bloqueando a sua ultrapassagem, e aí a finalização de cabeça para marcar outro gol. E isso vai se repetir, como o Amuzu geralmente se coloca no ponto cego dos defensores, ou seja, atrás do seu possível defensor, para usufruir, lógico, e se pautar também pelos movimentos e decisões que esses defensores vão tomar e, lógico, as decisões que os seus companheiros também vão tomar a partir de cruzamentos ou chutes cruzados. E aí a gente vai ver o Amuzu novamente se colocando distante do defensor, buscando ponto cego e aproveitando para finalizar. Apesar desses gols, o Amuzu não é um grande finalizador, como eu disse anteriormente. Ainda tem uma certa dificuldade, principalmente em questão de frieza, em duelos diretamente com os goleiros adversários. E a gente pode ver notoriamente isso aqui, em que é uma situação que ele está com o campo aberto, poderia até dominar a bola, e ele busca uma finalização um pouco mais difícil, que é esse chute de primeira. E aqui a gente começa a falar do Amuzu como um jogador que também contribui bastante defensivamente. É um jogador ativo nas fases defensivas, ele mostrou isso bastante no Anderlecht, e que pode ajudar de fato o Quinteiros nessa nova fase do Grêmio também, já que fatalmente os pontas terão papéis muito importantes, principalmente na recomposição, nessas transições defensivas que vão exigir, lógico, um povoamento muito rápido do campo de defesa para evitar riscos maiores. E a partir disso, o Amuzu vai ser de fato esse agente que vai também dificultar muito a ação do lateral adversário e geralmente fechar em segunda linha, quando a gente está falando de duas linhas de 4 ou uma linha de 4 e 5 ou um 4-1-4-1 defensivamente.